Eu sou Pascoal Augusto, repórter do AgroTimes. Dessa vez nós vamos conversar com Paulo Polezi, CFO e diretor de Relações com Investidores da Kepler Weber. Paulo, muito obrigado por falar com a gente. Oi, Pascoal, eu que agradeço, é um prazer estar com você, falando com seus investidores da Money Times ali. Vamos aprofundar os resultados da Kepler, falar um pouquinho da história, da tese. A gente divulgou o resultado há poucos dias, então eu fico muito feliz com a oportunidade aqui. Muito obrigado. Legal, Paulo. Então vamos lá, eu queria que você começasse explicando sobre a tese de investimentos da Kepler para os investidores que nos acompanham. A Kepler é uma importante produtora de tecidos aqui no Brasil, não é mesmo? Exatamente, Pascoal. Vamos lá falar um pouquinho da nossa tese, né? Uma empresa, eu gosto de começar a falar um pouquinho da empresa, o pessoal que está acompanhando, né? Uma empresa, não sei se você sabia, a Kepler é quase centenária, né? Então, com 98 anos, já vamos comemorar bastante o centenário, e com muitas conquistas, né? Então, uma empresa que, Pascoal, ela evoluiu junto com o agronegócio brasileiro, e acho que é legal fazer algumas pontuações para a turma acompanhar. Quando a gente fala a gente faz soluções para o pós-colheita, né? Então, culmina com a armazenagem do grão, mas, obviamente, o grão, para ser armazenado no silo, ele precisa lá ser limpo, ser seco, ser tratado, né? E conservado. Então, a gente vende soluções que fazem esse serviço para o produtor rural. Mas é legal que a história da empresa ela se confunde, né, com essa evolução do agro no Brasil, e um ponto que marca muito, né, uma empresa que teve a fundação ali dos migrantes alemães, né, família Kepler, família Weber, que já não estão mais no controle, né, hoje a Kepler é um corporation há algumas décadas já, mas é interessante conhecer a soja. A gente fala muito da soja, né? A soja é o principal grão aí do Brasil hoje, para produção quanto para exportação, e a soja ela foi tropicalizada, né? Não é um grão originário daqui, é um grão asiático, e ele foi tropicalizado e entrou pelo Rio Grande do Sul, né? Então, a soja que a gente vê hoje um sucesso, ela foi tropicalizada, né, as primeiras plantações começaram no Rio Grande do Sul, pequenos produtores rurais, né, camponeses, etc., foram ganhando, né, produzindo outros grãos, mas a soja que mais progrediu, e o estado do Rio Grande do Sul acabou sendo assim, um pioneiro para o agronegócio brasileiro. Então, hoje é um dos estados mais desenvolvidos, e nessa jornada que começou aí, né, por volta da década de 40, de 50, vários players do agro, né, fabricantes de equipamentos, de sementes, de várias soluções, eles, né, se materializaram no Rio Grande do Sul, desenvolveram e acompanharam o agro que hoje toma conta do país inteiro. Foi a história da Kepler, né? A Kepler é uma empresa gaúcha e a principal, estou falando com vocês hoje da nossa principal operação em Panambi, no Rio Grande do Sul, e mesmo Panambi aqui tem vários fabricantes de soluções para o agro, desde irrigação, né, equipamentos aí para tomamento de grãos, né, e a Kepler é uma referência aqui na nossa região, e a gente faz essas soluções. Eu acho que a Kepler ela acaba sendo, para concluir, Pasquale, uma empresa que está muito forte no pós-colheita, então a gente atende a esse segmento de pós-colheita muito no produtor rural, né, o pessoal que está um convite aqui para você, Pascoal, e para todos visitarem o nosso site de RI, tem uma informação super completa lá, a turma vai ver, né, a gente atende ali o pós-colheita via produtor rural, nós chamamos de fazendas, uma nomenclatura mais padrão, né, são plantas mais padronizadas, homogêneas, tem de pequeno, médio, grande porte, a gente parte para a agroindústria, para as cooperativas, que está também no pós-colheita, que fazem armazenagem do grão, mas são obras maiores, de grande porte, e a gente atende também outros segmentos, como, por exemplo, portos e terminais, que está, Pasquale, na jornada do grão, né? Desde a originação, né, o serviço lá das trades, das cooperativas, e até a exportação no porto, e nos traslados, nos rios, nas ferrovias. Então, nós temos também soluções completas para essa área, então, né, então a gente não acaba sendo só o silo, né, muito mais.
A gente exporta, né, os mesmos produtos que a gente vende para o Brasil, muito forte na América Latina, que é plena muito forte também, as mesmas soluções. E, por fim, temos uma área que ela é mais nova na empresa, a área que nós chamamos de RS, né, reposição de serviços, que atende o segmento através dos CDs, que são 8 hoje, depois acho que a gente pode explorar mais. Então, a Kepler acaba sendo, né, um portfólio completo ali, desde a origem até os serviços, né, o pós-venda para o produtor rural. Então, falei um pouquinho, Pascoal, mas eu te contei um pouquinho a origem da nossa empresa e hoje como nós atendemos, como nós estamos organizados dentro do pós-colheita. Legal, Paulo. Eu queria te perguntar, o lucro do terceiro trimestre desse ano teve uma queda de 42,4% em relação ao mesmo período de 2022. Como que vocês enxergam esse recuo? Bom, bem interessante. Quando a gente compara o TRI, a gente sempre compara o TRI com o mesmo período do ano passado, né? E aí acho que o primeiro ponto que a gente teve um TRI com essa queda na rentabilidade, você mencionou, porém, Pasquale, são margens muito boas, né? Nós estamos falando aqui, eu estou com os números aqui na minha frente, mas nós estamos falando de margem EBITDA de 22%, né? Nós estamos falando de lucro líquido aqui de 16%, né? Às vezes eu converso muito com investidores, a margem de lucro líquido da Kepler é a margem que muitas empresas gostariam de ter no EBITDA, né? De 16%, então a gente acaba tendo até no lucro, e acho que uma empresa que tem uma geração de caixa forte, um balanço resiliente, né, um capital de giro muito eficiente, o grande ponto é o comparável, né? Volto para 2022, que foi um ano exemplar para a nossa história, foi o melhor ano da história desses 98 anos da Kepler, Pascoal, foi em 2022, um ano que o Brasil estava demandando muito armazenagem, o preço das commodities estava em alta, né, o produtor rural com boa rentabilidade, custos de insumos bons, isso reverte, né, num investimento maior e a Kepler soube aproveitar muito bem essa oportunidade. O ano passado batemos recorde aí, né, números aproximados de 1.800 de faturamento, mais de 30% de margem EBITDA. E, obviamente, esse ano, agora entrando em 23, agora já no terceiro trimestre, Pascoal, é um ano que nós definimos como um ano de normalização, né, a volta ao normal. E mesmo assim, esse ano estamos no terceiro tri, o quarto está chegando, mas está se configurando o segundo melhor ano da história da Kepler, né? Apesar dessa queda, né, a gente está perfumando com margens muito boas, saudáveis, mas o comparável foi muito difícil, né, Pascoal? E aí, o que explica vamos falar assim, esse menor dinamismo do mercado, né? O setor que mais está sentindo acaba sendo os produtores rurais mesmo, né, as fazendas, que passou um ano, né, a gente teve mudança política, toda vez que tem mudança de governo, causa aí algum tipo de volatilidade, a gente teve um pouco da rentabilidade do produtor rural que caiu, né, a gente teve questões de guerra, matérias-primas, né, fertilizantes subiram, né, então isso acaba diminuindo um pouco o ímpeto, e então a gente teve o primeiro semestre um pouco mais fraco, a gente tem sazonalidade que é mais baixo o primeiro semestre do que o segundo também, e acho que esse ano voltou à normalidade. Fato é que, para concluir aqui, como a Kepler, né, ao longo do tempo conseguiu se diversificar, então a gente atende esses 5 segmentos aí de forma ampla, essa situação ela está mais concentrada realmente nas fazendas, mas os outros segmentos, Pascoal, eles estão bem. O próprio agroindústria, cooperativas, ele vem crescendo e praticamente compensando a queda nas fazendas, mas isso é um processo, né? Um processo que a gente começou, né, a receber mais pedidos, entrada de pedidos, tivemos aí recorde de entrada de pedidos da história da empresa no terceiro tri, né? Esses pedidos vão se materializar na medida que a gente for entregando as obras, né? Elas entram em 2024. Então é isso. Então, de um lado, o produtor rural caiu, explica um pouco dessa queda da gente, mas outros setores estão bastante pujantes, né? Como é o caso da agroindústria. Então, é uma queda, sim, porém prevista, conhecida da gente, dentro
normalidade que eu acabei de explicar, Pasquale. Não tem como, essa queda está muito atrelada à questão das commodities caindo como um todo, né? Não tem como a gente fugir disso. Perfeito. O que eu queria te perguntar, uma pergunta um pouco mais filosófica, eu diria assim, que o Brasil tem um grande problema de armazenagem, né? E como que a empresa, como a Kepler pode ser a solução ou uma das soluções para o problema de armazenagem do Brasil? Segundo a Exalc Log, 61% dos agricultores não têm estruturas de armazenagem na propriedade. Essa é uma informação muito forte, né? Quando a gente olha as estatísticas, e convido novamente aos investidores a visitarem nossos materiais, a gente acabou de ter a questão de semanas do Kepler Day, a gente explorou muito essa tese, Pasquale. Então, o Brasil, né, números frescos que eu tenho aqui, né, o Brasil atingindo agora em 2023 em torno de 320 milhões de toneladas, somado todos os tipos de grãos juntos, né, contra 270 milhões do ano anterior, quer dizer, o que cresce, né, num ano, Pasquale, é basicamente toda a produção de trigo da Europa, né, é uma Ucrânia inteira que o Brasil adiciona de produção de capacidade por ano de grãos, né, então são crescimentos muito expressivos. E aí, voltando para a realidade da infraestrutura, que são as armazenagens, ela não acompanha o crescimento nessa velocidade. Então, esse gap já existia há décadas, porém, ele amplificou nos últimos anos, e quando a gente olha, coloca essa lupa, né, olha as fazendas, né, o produtor rural, a gente mostra isso também, né, apenas 15% de tudo que se produz é armazenado na origem, muito pouco, e países mais desenvolvidos, a gente também gosta de comparar a Argentina, um país vizinho da gente, consegue armazenar na origem, na fazenda, 40%, né, quase 3 vezes mais do que o Brasil. Então, a gente acaba havendo bastante perda, né? A consequência disso é perda financeira, perda volumétrica, perda de qualidade de produto, né? Então, o Brasil exporta muito, mas o estoque, na verdade, essa diferença, se for ver bem, está muito em cima dos caminhões, né? O fluxo é tão grande que você vê, vai exportar grande parte, e deveria ficar armazenado, o produtor ter oportunidade de escolher a hora de vender, a hora que o preço está melhor, escolher a hora de contratar o frete, né? O transporte é caríssimo no nosso país, então ter armazenagem ele traz muitas opções para o produtor rural, né? Agora, só para completar a resposta da tua pergunta, a Kepler ela vem fazendo o seu papel, né? A gente procura cada vez mais estar presente perto do produtor rural, facilitar a tomada de decisão dele, oferecendo produtos de qualidade, né, fazer com que ele consiga materializar o seu investimento, fazer armazenagem, né? Então, a gente vem evoluindo, né, dentro da nossa empresa, os produtos de qualidade. Por exemplo, esse ano a gente inaugurou a nova linha de pintura, né, um investimento importante para a empresa, que vai botar mais qualidade no nosso produto, né? A gente vem investindo em várias áreas, várias tecnologias novas, temos lançado produtos novos, né? Entramos também na digitalização, né? A digitalização acelera bastante os ganhos do produtor rural. A gente adquiriu 50% da melhor empresa que faz esse tipo de serviço digital de termometria, que é a Procer. Então, a Kepler tem feito a sua lição de casa, né? Tentando oferecer cada vez soluções melhores para o produtor fazer chegar e fazer materializar o seu investimento, que são investimentos relevantes, né? Um bem durável, uma planta de armazenagem pode durar 40, 50 anos, os investimentos são altos, e ele precisa ter um produto de qualidade, durabilidade, com baixo custo de manutenção. Tudo isso ele acaba encontrando na Kepler. E, por fim, até um mecanismo de financiamento exclusivo, né? A gente tem o Plano Safra, que é o principal motor de financiamento do nosso setor, do agro como um todo, mas a Kepler, para inovando e buscando acelerar aí o momento do produtor fazer o investimento, né? A gente tem o nosso próprio Fiagro, né? Numa sociedade com o BNDES, com o Banco BTG Pactual, né? Uma linha de financiamentos de 10 anos de prazo, com 2 anos de carência, que
também visa completar ali a oferta do Plano Safra. Quer dizer, na Kepler, o produtor vai conseguir, né, todos os players fazerem o seu investimento de uma forma mais tranquila, e a gente ajuda o país, né, a fechar esse gap de armazenagem o mais rápido possível, né, Pascoal? Legal, eu quero seguir nessa linha. Antes você comentou, né, cortou um pouquinho, você falou que a gente passou de 270 milhões de grãos para 300 e quanto esse ano? Cortou, pode ser a internet, que 320, né? São números que ainda estão sendo formados, mas a Conab solta essa estatística, outros analistas, mas é um número aproximado, 320, né? Dá quase 50 milhões a mais de um ano para o outro de volume. Legal, eu seguindo na linha dos investimentos, eu queria te perguntar como está a expectativa para novos negócios e investimentos em 2024. Pois é, a Kepler a gente vem numa trajetória muito positiva de crescimento, como eu estava falando, né, de diversificação dos negócios, de expansão das nossas fronteiras de atuação, né, em regiões que estão nas novas fronteiras do agro, Mato Piba, entre outros, né, abrindo novos CDs, e ao mesmo tempo gerou um aumento de demanda, né, importante nos últimos anos. Então, a Kepler, para a gente entender, nós somos uma indústria de manufatura, né, uma indústria que não temos, por exemplo, uma fundição, Pasquale, não temos uma aciaria, coisa desse tipo, a gente acaba sendo uma indústria de transformação, a principal matéria-prima é o aço, né, o aço acaba sendo transformado, a gente adiciona equipamentos, redutores, motorredutores, parte eletrônica, estruturas, então a gente acaba entregando uma planta inteira, né? E a gente acaba sendo uma indústria de transformação. E a gente consegue, para acompanhar esse mercado crescendo, adicionar camadas de capacidade, né, de aumento de produtividade na medida que o mercado cresce. Então, a gente veio, né, a companhia, eu estou na Kepler faz 3 anos, né, eu entrei no final de 2020, quando eu entrei, a Kepler faturou naquele ano quase 700 milhões de reais, né? Agora nós estamos para 1.800 bi, né? A empresa mais do que dobrou de tamanho, então a gente teve que investir na empresa para permitir acompanhar essa capacidade, né? Então, a empresa veio fazendo investimentos, veio atualizando o Parque Fabril, adquirindo equipamentos de tecnologia importados. Eu falei, o investimento na linha de pintura, a gente fez muitas modernizações e adicionamos capacidade com redução de custo, né? Quando você olha essa trajetória da Kepler dos últimos anos, né, o faturamento cresceu, mas a margem EBITDA também cresceu, né? A margem EBITDA que lá oscilava, né, perto de 2 dígitos baixos, né? A gente bateu 30%, agora estamos estabilizando em 22%, 23%, mas então a gente acabou conseguindo crescer, trazendo ganho de produtividade e eficiência, muito, Pascoal, através do investimento, né? E a nossa cabeça, né? A gente pretende continuar acompanhando esse crescimento, né? E mesmo com as adversidades que tem o Brasil, a gente vê questões, por exemplo, de El Niño, Laninha, seca, etc., né? Mas o Brasil é tão grande, né? Tão diverso, que você vê, por exemplo, mesmo nos últimos 3 anos, né? Tiveram secas severas no sul do país, né? Mas o Brasil bateu recorde, né? Agora está mudando, agora é o El Niño, tá chovendo muito no sul e chovendo menos nas outras regiões, mas uma coisa acaba compensando a outra. Então, a demanda vai continuar crescendo. Então, a gente está preparado, né? Continuar investindo, né? A gente é uma empresa que tem um balanço muito forte, a gente é uma empresa que net cash, né? Temos mais caixa do que dívida, né? Acesso a capital com bastante qualidade e rápido, né? Então, é uma empresa que está preparada para crescer e acompanhar essa jornada do agro tão positiva, Pasquale. Paulo, fala um pouco sobre essa expansão da Kepler no Mato Piba. Como que é importante a construção desse novo centro de distribuição? Como que a região é importante para a empresa? Não, muito bom, Pasquale. Eu estava falando no início, né? A Kepler atende os clientes em 5 segmentos,
esse segmento do RS, reposição e serviços, ele opera através dos CDs, né? Nós temos 5 CDs localizados estrategicamente pelo Brasil, que foram sendo abertos ali desde 2015, possibilitou uma aproximação dos nossos clientes, um serviço, um atendimento de qualidade, né? Treinamentos, e não só vender peças, né? Vender produto, mas você está perto, preparar num momento de dificuldade de mão de obra qualificada, né? Então você acaba fazendo um serviço muito grande para o produtor rural. Para o nosso negócio, esse business, ele traz aquela questão de receita recorrente, Pasquale, ele traz, né, não importa se a commodity está alta ou está baixa, está ampliando ou não, é uma manutenção, igual o carro da gente, que acontece a todo momento, toda a safra, então traz uma estabilidade para o resultado da empresa, margens melhores, né? Então, é um ganha-ganha, né? O produtor tem um serviço próximo dele, de qualidade, e a gente acaba, né, amplificando a nossa atuação. Mais recentemente, a gente tem acelerado essa expansão, inaugurado novas unidades, principalmente na região do Mato Piba. Então, nós inauguramos no ano passado, né, um CD em Balsas, no Maranhão, o segundo Paragominas, no Pará, né, ampliando aí o Mato Piba um pouco, e agora, essa semana, a gente soltou um comunicado ao mercado, anunciando a inauguração do 8º centro de distribuição da Kepler em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né. Então, é um caminho sem volta, né, e cada vez mais o produtor precisa desse suporte. Uma vez que o agro cresce, expande muito rápido para as novas fronteiras, a gente precisa acompanhar esse movimento. Uma empresa que tem uma condição, tem disponibilidade financeira, né, a gente acaba podendo acompanhar esse crescimento, e cada vez que a gente inaugura um CD, a gente acaba adicionando receita nova, melhor rentabilidade para a empresa também. Paulo, pensando no cenário macroeconômico, que foge do controle da empresa, né? Quais os fatores de otimismo e pessimismo? Tá, vamos lá. Pasquale, acho que começando pelo otimismo, né? Obviamente, eu volto nessas questões mais estruturais, né? Que o Brasil acaba sendo aí a principal hoje, né? Globalmente, a principal fonte, né? De grãos, né? No setor de segurança alimentar, né? Muitos países vêm buscar aqui os grãos, né? O mundo tem evoluído, melhorado a qualidade da alimentação, migração da população para cidades, isso aumenta o consumo de proteína, e basicamente o mundo já está saturado, né, nas produções de grão. O único lugar praticamente do mundo que consegue acompanhar essas tendências, né, populacionais, a gente viu há poucos meses o mundo atingir a marca de 8 bilhões de habitantes, né? E aí a gente trabalha muito, né, com a tese de que atingimento dos 10 bilhões, né, que isso deve acontecer por volta de 2050, quer dizer, é uma trajetória ali, um caminho sem volta, e o Brasil está inserido nesse contexto. Desculpa, falhou de novo. Vocês trabalham na tese de 2050 das reduções de carbono, é isso? Não exatamente, né, do aumento populacional. Isso. Né, aumento populacional. Certo. E chegando lá em por volta de 2050, o mundo aí, seguindo aí as projeções, né, e a turma acerta bem isso aí, em torno de 10 bilhões, estamos saindo de 8 bilhões, Pasquale. Então, esse é um fator de otimismo, né, um fator que o Brasil, como eu estava dizendo, é o único país que consegue, do mundo, fazer 2 safras, tem lugares do Brasil que consegue fazer até a 3ª safra já, então acaba sendo né, o melhor lugar para ter esse tipo de oferta. E, enfim, e todos os players, né, os fornecedores que estão inseridos nessa trajetória vão acabar se beneficiando, e a Kepler está super bem posicionada para continuar apoiando e acompanhando essa trajetória, né? Então, tem mais um segundo fator que eu queria lembrar você falou da sua pergunta, de otimismo, né, que é a questão da digitalização. A gente vê tudo o que a gente faz, Pasquale, hoje
tem lá um aplicativo que dá um suporte para alguma coisa. A nossa conversa aqui, né, ela só está sendo possível, você está num estado, eu estou em outro, né, quem está nos assistindo está em outro, e pela tecnologia, né? Então, a tecnologia também acompanha o agro, né? Ela está presente e ela vai fazer com que essa produção cresça com menor consumo de recursos, com aumento de produtividade, menor desperdício, né? E nós também estamos muito atentos a isso, né? O mundo também precisa disso, tanto que a gente investiu numa empresa de tecnologia que faz lá a questão da termometria, né? Ele evita o desperdício. Quando ele evita o desperdício, ela aumenta também a lucratividade do nosso cliente. Então, acho que tem vários fatores aí positivos nessa jornada ao longo do tempo, né? Acho que o lado oposto, né? Acho que a gente entra um pouco, Pasquale, na questão macro, né? Acho que o que me vem mais rápido é a questão ainda dos juros altos. A gente tem visto uma redução, uma trajetória agora de redução de juros, né, no Brasil, porém em outros lugares do mundo ainda não está, né, muitos países da Europa, Estados Unidos ainda estão subindo juros, isso então acende uma luz amarela. Quando a gente olha volto, né, para a nossa questão, que são investimentos de valores altos, né, você tem toda a parte também da terraplanagem, você tem toda essa parte do investimento, o juro alto acaba atrapalhando, né? Não deixa o produtor fazer um investimento com muita tranquilidade. Apesar de o Brasil ter um plano safra, no nosso caso, né, o PCA, o Programa de Construção de Armazenagem, que ele oferece linhas de financiamento de longo prazo, de 12 anos, com taxa de juros subsidiadas, que elas ficam entre 7% e 8,5%. Então, acaba compensando um pouco isso. O problema, Pasquale, é que o volume de recursos é importante, mas não é suficiente. Muitas vezes acaba rápido. Então, são pontos de atenção que a gente tem que acompanhar. Quer dizer, é um setor que cresce, gera empregos, gera divisas para o Brasil, gera desenvolvimento, mas ele precisa de maior oferta de crédito para ele continuar expandindo nessa velocidade. Eu acho que essa combinação, né, de juros, talvez a gente pode entrar na parte de commodities, mas se a gente olhar antes da pandemia, Pasquale, né, você pega, por exemplo, a soja, né, que é uma saca de soja que estava ali em torno de R$ 60 a saca, né, ela chegou a bater R$ 200 no pico lá da pandemia, agora voltou, está sendo negociada a 120, mas se você comparar, ainda está o dobro do que era lá atrás. Então, ainda assim, a commodity, por mais que tenha reduzido, né, também é um ponto de atenção, ela ainda está bastante positiva. Mas, como eu disse, né, é um caminho sem volta, é um caminho de muita oportunidade, muito crescimento. E aí, entre as duas coisas, né, de otimismo e pessimismo, eu acho que a gente tem um cenário mais otimista, o resultante ainda é positivo. Certo, eu queria te perguntar o que você espera no quarto trimestre de 2023 e para o ano de 2024 como um todo. Pasquale, como eu disse, a gente vem de um primeiro semestre mais difícil, né, um primeiro semestre que teve ali uma acomodação, principalmente das fazendas, e, por outro lado, uma aceleração nos outros segmentos, né, principalmente a agroindústria, portos e terminais, e também a parte de reposição e serviços, né. Essa aceleração, até nós divulgamos resultados semana passada, nós quisemos, né, mostrar para o mercado a questão da retomada, né, o que está acontecendo nesse momento para o nosso setor é uma retomada, né, porque veio um plano safra recorde, né, 6,6 bilhões contra 5 bilhões do ano passado, veio o momento também de, né, tendência de queda de juros, né, o primeiro semestre um pouco mais fraco, e essa pressão, né, nas cadeias de produção de grãos no nosso país. A gente viu notícia de jornal nacional, né, as imagens de produtores, provavelmente você tenha visto, Pascoal, despejando grãos no céu, ao céu aberto, né? E aí você vai perder muito, né? Se chover, você perde quase tudo, então tem muito desperdício.
de tamanho que foi a produtividade. Então, isso tudo colocou uma pressão também nas cooperativas, que acabam prestando aos seus cooperados a questão de armazenagem, né, no sistema de escoamento em portos e terminais. Então, isso gerou muitas oportunidades de negócios novos, né? A gente acabou tendo aí o terceiro TRI, o melhor TRI de vendas, né? Para quem está nos acompanhando, a gente vende num período e fatura no outro, né? Em geral, 6 meses é essa diferença, né? Então, o terceiro TRI foi o melhor trimestre de vendas da história da Kepler, em volume, né? Em preço não, o aço caiu de preço de um ano para o outro, mas em volume foi, né? Então, mostra que a gente tem agora uma carteira bastante saudável para os próximos trimestres. E aí eu entro na tua pergunta, né? No quarto TRI acaba sendo um trimestre de crescimento, né? Tende a ser um trimestre melhor que o terceiro, justamente por essa carteira formada maior, e isso também nos coloca em 2024 numa condição mais favorável, né? A gente, pelos nossos cálculos, Pascoal, a gente vira 2024, né, com uma carteira de virada maior do que foi a carteira de virada de 2022 para 23, ordem de grandeza 25%. Então, ou seja, você tem o resto do ano para buscar os 75% faltantes, né? Então, isso entra a gente bastante confiante e positivos para 2024. Isso apesar de vocês terem o melhor ano da história no passado, né? Vale ressaltar. Exatamente. Fica um quinquênio, né? Uns 5 anos muito positivos, assim. Fez um degrauzinho, mas a trajetória é positiva. E o que os investidores podem esperar sobre a política de dividendos? Eu acho que vale ressaltar que a empresa tem um dos maiores dividendos yield do setor, né? Sim. E lembrar que no início de setembro, há pouco mais de 2 meses, vocês realizaram pagamentos de dividendos de JCP. Perfeito. Foram 55 milhões distribuídos em setembro, Pasquale. E é isso. Acho que voltar um passo, Pasquale, se olhar, analisar a empresa, o que ela entrega, né, para o investidor, né? Então, uma empresa que consegue diversificada, consegue buscar, né, oportunidades de crescimento, né? A gente é uma marca forte, uma empresa de qualidade de produto, né? Uma empresa que consegue ter uma precificação premium, né? A gente consegue ali, em relação ao segundo, terceiro concorrentes da gente, ter um preço médio 10% acima, né? Então, isso tudo resulta numa margem melhor e por uma segunda característica do nosso modelo de negócios, esse que eu estava falando, a gente vende num momento e entrega em outro, a gente precisa de capital de giro, né? Só que a gente acaba fazendo isso através de down payments, né? Antecipações que os clientes fazem para a gente. Então, a gente acaba trabalhando bastante essas variáveis do capital de giro. Então, isso praticamente, a empresa consegue crescer com baixíssimo consumo de capital de giro. Então, quando você coloca tudo isso numa cesta, então, é uma empresa que cresce, tem resultados bons, margens boas, não temos dívida, né? Temos dívida, porém temos mais caixa, né? Somos net cash. E baixíssimo consumo de capital de giro, então isso tem uma forte geração de caixa. Então, a gente acaba fazendo os investimentos, né? Olhando a empresa preparada para o futuro, mas todo o excedente a gente acaba oferecendo como remuneração para o acionista. E acaba tendo isso que você falou, um dividend yield bem relevante, né? Então, nessa trajetória, a gente imagina que esse cenário não mude, né? E, obviamente, se tiver um outro movimento estratégico maior, né, a gente está preparado também para buscar ele, quer seja pela baixa alavancagem, né, quer seja pela capacidade da empresa de crescer, de adicionar novos negócios. Mas se nada diferente disso, nenhuma oportunidade melhor que agregue mais valor, né, a gente não tem uma política de dividendos formal, né, Pasquale, mas acabamos distribuindo para o investidor todo excedente de caixa. Legal. E para a gente finalizar, para os nossos investidores que estão nos acompanhando, quais os fatores que vocês destacam para quem quer investir na ação? Olha, aí agora a gente
fala de boca cheia, né? Porque, de novo, acho que na economia brasileira hoje, o agronegócio se posicionou como sendo um setor que tem vida própria, né? Que ele acaba sendo quase que anticíclico, né? Ele acaba... a gente falou da volatilidade do grão, mas é um setor muito amplo, né? Tem muita oportunidade, então a Kepler acaba sendo um player que ele permite, né, crescer, né, você diminuir um pouco a volatilidade do exposição ao risco, né, e aproveitar essa tendência de longo prazo de crescimento de oportunidades. Então, uma empresa que nós estamos nos estruturando rápido nos últimos anos, né, uma empresa que tem feito movimentos importantes, desde quer seja pela liderança, né, tendo aí uma nova liderança nos últimos anos, quer seja por uma empresa que tem evoluído, investido em tecnologia, em novos produtos, lançado equipamentos de qualidade, entrado na digitalização, né, adquirimos a Procer, ampliando, né, oportunidades de crescimento, e uma empresa que está preparada para crescer, tem um balanço favorável. Então, acho que quando você junta a tese mais a qualidade da Kepler, acaba sendo um case de muito interessante para quem tem um olhar positivo para o agro, né? E aí eu termino, infelizmente, a nossa bolsa de valores não tem tantos players no agro, né? Então, quem gostar do agro, eu convido a aprofundar as análises na Kepler, né? Tudo isso que a gente está explicando aqui merece um cuidado, a gente tem material, podemos fazer reuniões com quem estiver interessado, mas é uma trajetória, né? E eu vou aqui me permitir parafrasear o novo presidente da John Deere, né? Que está no mesma trajetória da Kepler, né? Que ele diz que, no caso da John Deere, agora está sendo, né, a super década do agronegócio, né? Mas a gente traz aqui que é a super década da armazenagem, tão importante que faz o produtor rural, os nossos clientes operarem com mais segurança, tranquilidade e principalmente aumentando a rentabilidade. Então, é isso, eu convido vocês a acompanhar a nossa trajetória e, enfim, compartilhar com a gente aí esse momento bacana, esses próximos anos que virão pela frente. Eu quero agradecer ao Paulo Polese por participar do nosso tempo de resultados. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, fico à disposição, numa próxima, fico à disposição para estar de volta. Eu espero que a gente possa conversar no próximo trimestre também. Obrigado. E você, investidor, pode acompanhar mais informações sobre o mercado financeiro, política e investimentos no nosso site, moneytimes.com.br. Até mais!